Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um review completo dessa impressora que está aqui, que é a SET 3D Farm, uma impressora muito boa que a gente está testando aqui no canal e que eu vou trazer para vocês em detalhes tudo que ela tem e também vou falar as minhas considerações sobre esse produto. E fica até o final do vídeo, porque no final eu vou mostrar várias coisas que eu imprimi com a minha outra impressora e com essa aqui também, para mostrar para vocês como é importante você ter uma máquina dessa, tanto para você que quer ganhar uma renda extra, quanto também para você que quer ter apenas para um hobby. Eu sou Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia. Bom pessoal, então vamos falar um pouco sobre essa impressora, uma impressora muito boa que está com preço bem legal lá no site da SET. E se você quiser adquirir ela, o link está aqui na descrição e se você utilizar o cupom que está aparecendo aí na tela, você já vai garantir 5% de desconto. Então olha, é um desconto bem bacana que você vai ter comprando essa impressora ou qualquer outro material, outras impressoras lá no site da SET. Então já vai comprar, lembre de colocar o nosso cupom, tá? E antes da gente falar sobre as especificações técnicas dessa impressora, se você não viu o nosso vídeo do unboxing dela, eu vou deixar aqui em cima na letra I para você poder acessar e ver como essa impressora é entregue para você, tá bom? Agora vamos lá, vamos conhecer um pouco mais dessa impressora. A primeira coisa que a gente tem de diferente dos outros modelos da SET é esse painel touchscreen. Por ele você vai conseguir comandar toda a sua impressora, então você vai conseguir fazer os aquecimentos de bico, o aquecimento da mesa, vai conseguir selecionar um modelo que vai ser impresso, dentre fazer outras configurações na sua impressora, apenas tocando na tela. Outra coisa interessante que essa impressora trouxe é que agora é possível você imprimir através de pendrives com ela. Então você pode pegar o modelo que você pegou no fatiador 3D, salvar no pendrive e trazer para ela para poder fazer a impressão de uma maneira muito fácil. Essa impressora, como vocês puderam ver lá no unboxing, ela é bem simples de ser montada, não tem grandes segredos e basicamente você colocou ela em cima da sua mesa de trabalho, você já pode sair imprimindo porque ela já tem nivelamento automático ótico de 9 pontos. Então sempre quando você ligar a sua impressora e for fazer uma nova impressão, então ela vai se nivelar automaticamente ali para você sempre ter peças bem impressas. Então daquelas outros tipos de impressoras que você tinha que ficar colocando papelzinho para ver ali a distância do bico para a mesa, isso você não vai precisar fazer nessa máquina porque ela já tem esse ajuste inteligente. Outro ajuste inteligente que ela tem é em relação ao sensor de fluxo. Logo na saída ali do carretel existe um sensor inteligente que detecta a falta de filamento ou então se o filamento está obstruído, né? Por exemplo, se tiver com nó no seu carretel. E isso vai fazer parar a sua impressão, protegendo assim então a sua máquina. Ainda falando sobre a parte de fora da impressora, outras coisas bem legais que veio com ela é um porta-objeto bem grande onde você vai poder guardar aí todo o material de manutenção da sua impressora, a cola que você vai adicionar na base ou spray adesivo, tudo você consegue guardar ali, deixando aí uma forma de você organizar e aproveitando bem o espaço que essa máquina tem. Outra coisa que vocês já devem ter visto é que ela é uma impressora fechada e isso vai permitir que você trabalhe com qualquer tipo de filamento, seja os filamentos PLA, ABS, PETG, Tritan, Flex, dentre outros. Você vai conseguir trabalhar nessa máquina porque por ela ser fechada, esses objetos não vão sofrer tanto aquela oscilação de temperatura que pode causar grandes problemas na impressão, principalmente quando você está trabalhando com filamentos como o ABS, né? Então por ela ser fechada você tem essa vantagem. Outra coisa legal que ela tem que eu gostei é que ela tem um visor superior. Então além de você ter a porta na frente dela, que você pode abrir e enxergar ali o que está acontecendo, você pode abrir por cima também, ou então olhar pelo acrílico de cima dela e enxergar como está sendo feita a impressão e tudo mais sem nenhum problema. Então você tem um novo ângulo aí de visão das suas peças, ver se as suas peças estão saindo fiéis mesmo, que não é só aquele ângulo de frente, você consegue também um ângulo de cima, o que eu achei bem interessante nessa impressora. Falando sobre a área de impressão dela, ela tem uma área de impressão de 240 milímetros cúbicos, ou seja, 24 por 24 por 24 centímetros, e daí aproximadamente 13,8 litros. Então você consegue imprimir coisas relativamente grandes dentro dessa impressora. Em relação ao aquecimento, o bico dessa impressora consegue chegar até 270 graus e a mesa dela chega a 120 graus, tá? Então, como eu falei para vocês, qualquer tipo de material que usa até essa temperatura, você vai conseguir imprimir nela. E ela tem também sensores que vão evitar
evitar o superaquecimento. Então, se você deixar a sua impressora por muito tempo ligada nessa temperatura, ela vai desligar automaticamente, tá? Não vai deixar estragar a sua impressora por essa questão. Em relação também à movimentação da impressora, quem movimenta no eixo Z, né, que é o eixo vertical dessa impressora, é a mesa. Então o Hot End vai trabalhar nos eixos X e Y, né, trabalhando ali na parte lateral da sua impressão, enquanto a mesa vai descendo, tá, dessa impressão. É uma relação bem diferente aqui em relação a outra impressora que eu tinha, que é a S3X, que a mesa fica estática e o Hot End vai subindo, né? Aqui não, quem vai descendo é a mesa. É uma forma diferente de fazer a impressão aí, mas que também não vai dar nenhum problema no produto final, né? Você configurando corretamente ali, utilizando, né, o material cassete, deixando no site deles, você vai conseguir imprimir sem nenhum problema. Falando também sobre a parte eletrônica desse equipamento, ele tem um microcontrolador de 32 bits, que era uma coisa que era muito pedida para a SET colocar em suas máquinas, e os drives dela são super silenciosos, né? Então você vai conseguir colocar essa máquina dentro do seu escritório, poder utilizar ela sem nenhum problema aí, porque você consegue trabalhar e o ruído dela não vai te atrapalhar. Dentre as funções inteligentes que ela tem aqui, além da que nós falamos anteriormente, que é a questão, né, de ela ver o fluxo de filamento, ela também tem um Power Recover, que faz o que? Se por algum motivo acabar a energia aí na sua casa, na sua região, e voltar logo na sequência, você vai conseguir fazer com que essa impressora volte a imprimir do ponto que ela parou, né? Isso é bem legal de ser feito, principalmente, por exemplo, aqui na minha cidade acontece muito na época de verão, é a energia cair, passa alguns minutos, ela volta. E quanto material eu já perdi, quantas impressões eu já perdi, às vezes está no finalzinho ali com essa função. Se o material ainda não descolou da mesa, você vai conseguir continuar a impressão sem nenhum problema graças a essa função. Outra função bem interessante também que eu achei nela é a questão do resfriamento da mesa. Então depois que você termina uma impressão, você tem que esperar a mesa chegar ali numa temperatura quase que ambiente para soltar a impressão dela. E isso às vezes demora, principalmente quando você está trabalhando com materiais como ABS, que exigem a mesa muito aquecida, né? Até ela voltar lá para aquela temperatura que vai descolar demora. E aqui não, ela tem uma ventoinha ali que vai tirar esse ar quente, vai refrigerar e vai deixar você retirar a impressão e começar uma nova impressão na sequência muito mais rápido, tá? Isso eu achei fantástico, queria que a minha outra impressora tivesse essa função, porque aqui a gente às vezes espera muito tempo mesmo para poder tirar uma impressão e começar outra por volta dessa ventoinha, né, para poder refrigerar a mesa ali. E agora, gente, parando um pouco de falar das especificações técnicas dessa impressora e falando por que a gente escolheu a SET, né? Por que a gente escolheu as impressoras da SET para trabalhar? Primeira coisa que a gente pensou aqui quando a gente queria trabalhar com impressoras 3D é que a gente queria uma impressora nacional. Por que a gente queria uma impressora nacional? A primeira coisa em relação à assistência técnica. Então eu quero uma assistência técnica em português, eu quero ter materiais em português para poder trabalhar com essa impressora e quero, se ela tiver algum problema, mandar para alguém poder consertar. E o que a gente vê muito das impressoras chinesas, que se você encontra aos montes no mercado bem barato, é que se ela quebrar, basicamente você tem que pegar, colocar no lixo, porque não tem assistência técnica, não tem quem mexa naquilo ali, e os fabricantes, olha, não estão nem aí, porque eles não estão nem no Brasil, né? Então é importante quando você for comprar uma impressora, você levar tudo isso em consideração. A SET manda para você, junto com a impressora, os manuais digitais para você poder então configurar a sua impressora, fazer a manutenção dela e também fazer as configurações no Cura ou no Simplify 3D, seja qualquer software que você tem todo esse material para poder configurar a sua impressora. Então quando você vai fazer a sua primeira impressão, você já tem certeza que aquela impressão vai sair da maneira correta, porque todas as configurações que você tem que fazer entre o seu PC, o aplicativo que você vai utilizar para fazer os seus modelos e a impressora, tudo eles já vão fornecer para você, né? Então isso eu acho bem interessante. Também o suporte técnico deles é muito bom, você pode entrar em contato por telefone, por e-mail, que eles vão te responder. Se tiver algum problema, você vai conseguir mandar a sua impressora para poder corrigir e tudo mais. Mas olha, eu tenho aqui uma S3X que faz 2 anos que tem aqui, eu fiz muita impressão com ela e até hoje ela não me deu nenhum problema, tá? É bem interessante isso, uma máquina muito boa, feita com materiais bons, pode ter certeza, vai te dar o mínimo de problema possível, né? Eu costumo falar que impressora 3D para mim tem que ser que nem carro. Você tem que dar na chave, ela tem que funcionar, e a minha funciona dessa forma, né? Aqui a gente já fez muito tipo de impressões com elas e agora eu vou mostrar para vocês as impressões que eu fiz, a maioria na minha outra impressora, né? Porque essa aqui faz pouco tempo que tá aqui comigo, mas para você ter uma ideia de por que você tem que adquirir uma impressora 3D, né? Às vezes você tá aqui vendo esse vídeo, mas não sabe se vai comprar ou não.
olha, eu indico você comprar nem que seja para hobby. Quem sabe esse hobby não vira uma profissão. Então vamos lá que eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes que eu fiz com a minha impressora 3D. Bom pessoal, então aqui nós temos algumas coisas bem interessantes que a gente já fez aqui com a impressora 3D e nós vamos falar de algumas coisas aqui que eu acho que são bem legais, tá? Começando aqui na parte de brinquedos, né, que você pode fazer para o seu filho ou fazer para vender. Nós temos aqui, olha, esse lagarto, que ele é totalmente articulado e ele é impresso assim, gente, não tem montagem nenhuma. Você imprime ele assim e ele sai dessa forma, né? A gente fez aqui, ó, tem duas cores, é bem legal. Tem esse elefantinho também, ó, que ele também é totalmente articulado, tá? Ele também é uma peça bem interessante, tem um cavalinho ali, um Moai, tem o barquinho, que é uma peça até para a gente poder calibrar a impressora, mas que fica bem legal para a criança brincar. De utilidades aqui que eu fiz, tem essa pinça que eu uso no aquário meu. Tinha esse porta-ventoinha também que eu usei um tempo no aquário, você colocava aqui um daqueles fãs para poder refrigerar aquário, é bem interessante, tá? Temos aqui alguns potinhos de suculenta, olha só, esses potinhos são muito bonitinhos, né? Então olha, uma suculenta aí dentro, ainda falta plantar nas outras ali. Tem também, olha, em formato do Bulbasauro, né, do Pokémon. Aqui eu tava querendo colocar até um cacto aqui, mas ainda não arrumei esse cacto para colocar aqui, né? Nomes, né, você também pode fazer, olha só que legal. Tem essa forma aqui, e essa aqui foi uma das últimas que a gente fez. Isso é interessante para enfeitar escritório, quarto de criança e tudo mais. Voltando a brinquedos, né? Temos esse aqui que é um labirinto, né? Que você tem que descochar isso aqui. Dá até um desafio, porque aqui dentro dá para você colocar dinheiro e dar na mão da criançada. Passando para o outro lado aqui, ó, nós temos esse porta-Uno, né? Para você guardar suas cartinhas de Uno. Bem interessante também. E na parte de videogame, olha, tem muita coisa legal que eu já fiz. Um dos mais interessantes que eu acho que dá muita venda, se você colocar Mercado Livre, Shopee, é esse aqui, ó, que é porta Joy-Con, né? Eu imprimi esses portas Joy-Con para Nintendo Switch. Então você, olha, coloca aqui, trava o controle e você consegue jogar com mais comodidade, né? Olha só como que ele é sem o Joy-Con, né? Tem também aqui para você poder guardar fitas, né, do jogo. Também tem como você fazer tanto para Nintendo Switch quanto para Xbox, para PlayStation, tem vários formatos de graça na internet. Essa Pokébola aqui é interessante, porque você abre e você consegue guardar os cartuchos, né, do Nintendo Switch nela, guardar cartão de memória, tudo mais. Esse aqui é um projeto bem legal também, facinho de imprimir, que a gente fez aqui. Tem aqui, olha, esse cofrinho, né, com a box do Mario, bem legal. Aqui tem um Homem-Aranha, né, um busto que a gente fez, só que a gente não terminou ainda, falta terminar a pintura dele. Mas olha só, olha a qualidade disso aqui. Isso aqui foi feito em impressora 3D, imagina você pintando, deixando isso aqui bonitinho, a quanto você não consegue vender, né? Projetos makers também, a gente tem aqui um que a gente até fez no canal, vou deixar aqui na letra aí para vocês verem. Esse projeto maker aqui, ó, todinho feito em 3D, né, usando algumas peças em Arduino. Olha só, tem um controle aqui para você controlar e tudo mais. Então, gente, tem muita coisa que dá para você fazer quando você tem uma impressora 3D e isso pode até virar uma forma de você ganhar dinheiro, né? Imagina essas peças que estão aqui, elas não ficam tão caras para você imprimir, para você fazer, mas você pode vender elas, como eu disse para vocês, no Mercado Livre, Shopee ou em qualquer outro lugar, né? Então basta você ter um pouco de criatividade, tempo de pesquisar, ver o que está fazendo sentido e fazer. Outra coisa bem interessante também que a gente fez foi a nossa luminária de litofania, né? Aquelas fotos impressas em 3D, que ficou fantástica, como vocês podem ver no vídeo. E também a casa de boneca que eu fiz para minha filha, utilizando restos de filamentos que eu tinha aqui. Vocês estão vendo ela aí na tela agora e eu vou mostrar para vocês como que ficou a impressão dela, né? Antes de eu fazer todo o processo de pintura, né? Eu usei aqui esses filamentos de ABS que eu tinha, depois eu fui colando cada uma das partes, montando e chegou nesse resultado fantástico, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Lembrando, se você quer comprar produtos da SET, seja suprimentos, seja impressoras e tudo mais, utilize o código que está aí na tela que você vai ter 5% de desconto.
Deixo um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.